Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, amigos da Casa Espírita Irmão Clarencio, né? É um prazer estar fazendo essa live, né? Em nome dessa casa, a casa que sempre me recebeu, né? Com muito carinho, com muito amor, desde o início, né? Desde quando eu iniciei que eu terminei o curso, né, de oratória, fui muito bem recebido nessa casa, né? Então, Fraternidade Irmão Clarencio, é um prazer estar em contato com vocês. Essa palestra hoje está sendo veiculada também na página do Irmão Clarencio. Essa palestra é direcionada exatamente, né, a essa casa. Eu agradeço muito a essa casa, a oportunidade de trabalho na divulgação do Evangelho que sempre me ofereceram. Na verdade, irmão Clarencio faz parte da minha trajetória, né? Porque logo que eu terminei o curso de oratória no Irmão X, o senhor Eduardo, que é meu amigo aqui, né, vizinho, me convidou se eu quisesse ir até lá fazer algumas palestras, e assim o fiz, e me apresentou ao Bento, né, que até hoje, e o Bento carinhosamente me recebeu, né, com todo carinho, e até hoje, quando há oportunidade, eu faço palestra. Ultimamente não, né, devido, claro, à pandemia, né, que estamos vivendo, né. Eu sou muito grato a todos vocês, ao Bento, à dona Neide, a sua esposa, ao Edivan e, naturalmente, à Natália, né, que me convidou para apresentar esta live. Obrigado, Natália, obrigado pela confiança. E, claro, a todos os voluntários que sempre me receberam nessa casa, né, com imenso carinho, todas as vezes que estive aí, né. Hoje nós vamos falar do Consolador Prometido. A humanidade, ela sempre necessitou, né, de um consolo para os seus sofrimentos. Mas antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos por apenas um momento. Vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida mais uma vez de aprendizado, principalmente de crescimento espiritual. Porque é muito importante nós aprendermos, Kardec nos disse, né, para nos amarmos, mas também nos instruirmos. Deus que nos auxilia, que auxilia essa casa, irmão Clarencio, que auxilia todas as casas de caridade, independente da sua crença religiosa, auxiliar aos necessitados. Não apenas na parte material, que é importante, mas especialmente na parte espiritual, na parte do consolo, porque sabemos que muitos estão se separando dos seus entes queridos durante essa pandemia. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, para iniciar essa palestra, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos falar do Consolador Prometido, né? Como eu disse, a humanidade sempre necessitou de consolo, né, para os seus sofrimentos. Mas no momento presente, esses sofrimentos, né, estão muito maiores do que antes, né? Tem se intensificado, né, principalmente nesse início de ano. Estamos vivendo um momento de desencarne coletivo. É difícil encontrarmos alguém, né, que não se separou de alguém, de algum familiar, de um amigo, de um vizinho, vítima dessa pandemia. Acabei agora, há poucos minutos, de receber a notícia de um rapaz que pediu vibração para ele na live passada, acabou de desencarnar, vítima da Covid-19, agora há 5 minutos. Então, é um momento muito difícil para todos, né?
Nunca se necessitou tanto de consolo como agora. Por isso que eu resolvi abordar este tema, né, quando a Natália me convidou. Falar da nossa doutrina, falar do Consolador prometido, que Jesus prometeu, né, pouco antes de ser crucificado, que enviaria um outro Consolador. Um outro Consolador, porque Jesus é o eterno Consolador de todos nós, né? O eterno, Jesus é o eterno Consolador de todos nós. Porque Jesus é um Consolador por excelência, né? Através da dedicação, né, de Allan Kardec, a codificação que nos é oferecida, né? Explicações referentes principalmente a um assunto que nos assusta todos, a morte. O desencarne, como nós dizemos na linguagem espírita, né? Que na verdade assustava bem mais, né? Porque após o advento da doutrina espírita, as explicações que nos são oferecidas, e principalmente a continuidade da vida após a morte física, essa certeza realmente é um consolo para todos. Para todos. É um consolador, né? E é um consolo também sabermos que não existe o céu e o inferno. Mas eu vou ler agora, nesse momento, né, no capítulo 6 do nosso Evangelho, o Consolador prometido, que é o item 3, né, do capítulo 6, o Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículos 15, capítulo 15, versículos 17 a 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, que ainda não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar que o Cristo disse: se pois o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Será? Mas é isso mesmo, né? Foi mal compreendido. Jesus, há 2021 anos atrás, né? Esteve aqui entre nós e realmente foi mal compreendido. Infelizmente, porque nós vemos muitos erros sendo cometidos ainda. Infelizmente. Isso é muito triste, isso é muito difícil, né? Jesus nos ensinou, nos exemplificou sobre o amor, sobre o respeito ao próximo, nos mostrou que as coisas materiais ficam aqui, mas nós vemos as pessoas ainda se perdendo por causa disso, não é verdade? Infelizmente nós vemos isso acontecendo, né? E como eu disse, sabemos que não há céu e inferno. O céu e o inferno são estados de espírito. É como nós nos sentimos em determinados momentos e determinadas situações, né? Podemos estar no céu no momento de alegria e no inferno no momento de tristeza, que infelizmente muitos têm se sentido nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesse último ano, né? Mas a doutrina nos esclarece que essas separações são temporárias, que nos reencontraremos tanto na pátria espiritual, quanto aqui em novas encarnações. Que não retornaremos ao pó, o corpo sim retorna ao pó, mas o espírito não, o espírito é imortal. Que todos os nossos registros e conquistas não se perdem. Todo o nosso saber, todo o nosso entendimento, toda a nossa evolução, nós carregamos conosco. Pertence ao espírito, mas carregamos conosco também as nossas falhas, os nossos enganos, por isso a reencarnação é necessária, né? Deus sempre nos oferecerá novas oportunidades de rever ou reaver essas situações negativas que nós possamos ter cometido. E que cometemos, porque senão não estaríamos reencarnados aqui nesse planeta de expiação e provas.
Nos diz também, né, que Deus não é aquele ser vingativo e cruel, mas um Deus que perdoa, que compreende nossas imperfeições, né? E principalmente nos ofereceu a explicação da forma de como isso ocorre. A doutrina espírita nos mostra com todas as letras. O livro dos Espíritos tem todas as respostas que se faz. São 1019 perguntas, né, que são respondidas com muito acerto, né? A reencarnação, que é um lado da caridade, a bandeira da nossa doutrina. Fora da caridade, não há salvação. A reencarnação, que é o retorno do espírito e uma nova vida, um novo corpo, com as características necessárias às provas que aquele espírito irá cumprir naquela encarnação. Mas o Espiritismo veio principalmente para nos relembrar os ensinamentos de Jesus. A reencarnação é algo que muitos não gostam muito de falar dela, não é verdade? Principalmente aqueles que cometem muitos erros e sabem que cometem, porque nós sabemos quando nós acertamos, quando nós erramos. E a nossa criação nos é introjetada, como eu digo sempre, a consciência. E através da consciência, nós sabemos se vamos fazer ou se não vamos fazer. Temos um livre-arbítrio de agir corretamente ou não. E nós sabemos quando nós temos débitos a serem resgatados, né? Porque não é conveniente, né, saber que o reencarne será penoso e difícil, né? Porque nós sabemos quando cometemos erros graves, que ferem as leis divinas, né? Porque nós sempre sofremos ou sofreremos o que fizermos o outro sofrer. E receberemos o bem se fizermos o bem para alguém. A lei de causa e efeito ela é real e assustadora para muitos. A doutrina espírita não costuma ser procurada e aceita por essas pessoas, que preferem procurar outras doutrinas, né? Mais caridosas, mais bondosas, né? Como aqueles que tiraram a vida do próximo, abusaram do próximo de várias formas e etc. E aqueles que pregam que basta o arrependimento, que se está perdoado, e que só o batismo é suficiente, mas nós sabemos no fundo da nossa alma que não é assim que funciona, né? O arrependimento é meritório, claro que é, em qualquer situação, em qualquer crença. O fato de pararmos de praticar erros nos eleva sim, nos auxilia, né? E tem valor aos olhos de Deus, mas qualquer ação que pratiquemos que fere as leis divinas terão que ser resgatadas. Essa é a diferença da doutrina espírita para as demais. A doutrina espírita não engana ninguém. A doutrina espírita, ela explica a realidade. Tudo que nós fizermos de bem, receberemos o bem. Tudo que fizermos de mal, receberemos o mal. É assim que funciona a lei de causa e efeito, ela é perfeita. Ação e reação, né? Nem céu, nem inferno, mas novas oportunidades de recomeço e reparação através das reencarnações. Nosso céu e nosso inferno, né, somos nós que construímos. É aqui que nós vivenciamos. É aqui na carne, é aqui reencarnados que nós vivemos o nosso céu ou o nosso inferno. Essas reparações que podem ser muito sofríveis, porque sempre dependerá dos atos que cometemos. E nós presenciamos muitos reencarnes difíceis. Quantos reencarnes difíceis nós presenciamos? Que já reencarnam, crianças que já reencarnam com deficiências, né, com cânceres, com limitações físicas, limitações tanto físicas quanto mentais, né? Muitas situações difíceis, né? Sempre será semeadura e colheita. É assim que a doutrina espírita nos esclarece e nos explica. E as provas são irrefutáveis. Na codificação, as perguntas dirigidas ao espírito de luz respondem tudo isso, né? Identificados como espírito da verdade, como disse no texto, né? Que não é o espírito verdade, são vários espíritos de alta hierarquia e sabedoria. Essas perguntas sendo respondidas com sabedoria, sem deixar dúvidas quanto à sua coerência e à sua verdade. Por isso, espírito verdade. Mas é claro que muitos não aceitam, isso é normal, né?
E o correto é não querermos forçar as pessoas a acreditarem. Respeitar o livre-arbítrio de cada um. Porque para tudo existe um momento, não é verdade? E o respeito ao próximo é a base da nossa doutrina. Não devemos jamais forçar alguém a acreditar no que nós acreditamos, mesmo porque isso não funciona. No momento oportuno, nós conseguiremos explicar se a pessoa quiser ouvir, estiver disposta a ouvir e a compreender. Porque nós também já fomos assim ou não? Eu fui assim também. E a gente demora para chegar ao momento de compreensão e de entendimento e de aceitação. Nós não devemos jamais forçar alguém a acreditar no que nós acreditamos, sempre respeitando, claro, né, o livre-arbítrio. Nossa doutrina, na maioria das vezes, ela é a última opção. Trabalho, né, e orientação, e nas casas e tal. E recebemos assistentes que chegam dizendo que já tentaram de tudo, que procuraram vários locais e não obtiveram uma resposta clara e convincente. Você é sua última opção, eles dizem, né? A casa espírita nem sempre é a primeira opção. Principalmente no que diz respeito à morte física. Principalmente quando quem desencarna é alguém muito jovem, um filho, por exemplo. As pessoas querem explicação, e a doutrina explica, esclarece. Ou alguém tem dificuldade em engravidar, em ter um filho, apesar de ter feito de tudo. A doutrina espírita também explica. Explica sobre todas as situações, explica sobre homossexualidade, explica sobre todas as situações que forem necessárias. Ou na família, alguém com limitações físicas ou mentais, os pais terem o corpo perfeito, não tem nenhuma disfunção. O livro dos Espíritos, como eu disse, é composto por 1.019 perguntas, alguns 1.018 perguntas, né? Perguntas e respostas que nos responde a todos esses questionamentos. Nos esclarece sobre a utilidade das dificuldades. Sim, utilidade das dificuldades. Como assim, né? Sofrimento é bom? É bom, mas apenas para os resignados. E para sermos resignados, nós devemos compreender, porque o sofrimento em si não nos eleva. Só nos eleva se compreendermos suas razões e não sermos revoltados. Jesus veio para mudar os pensamentos, principalmente aqueles relativos à vingança. As leis de Moisés, que eram pregadas insistentemente no tempo em que Jesus veio, né? A vingança, o olho por olho, dente por dente, e Jesus chegou e disse, não, temos que perdoar, temos que estender a mão, ninguém é melhor do que ninguém, tanto o escravo quanto o senhor são filhos de Deus, e muitos não aceitaram isso, todos são irmãos, e não aceitam até hoje, na verdade, porque muitos alguém pela cor, pela veste que usa, né? Pela condição social, enfim. Né? A palavra consolador no dicionário é traduzida assim, aquele que consola, que abraça, que acalma, que esclarece, que também significa aliviar, amenizar, confortar a aflição ou a contrariedade de alguém. A fé em Deus será sempre o que nos auxiliará nos momentos de sofrimento, principalmente hoje no que se refere a separações repentinas, que é o que tem ocorrido com frequência. A doutrina espírita segue o que Jesus nos ensinou. Quem merece mais atenção são os mais necessitados, e não aquele que possui mais. Os sãos não precisam de médico, Jesus nos disse. Naturalmente que todos que adentram a instituição religiosa, necessitando de auxílio, devem ser bem recebidos. Mas sempre existem alguns que necessitam mais desse auxílio. E o que Jesus nos ensinou é que não importa as vestes ou a aparência física, porque somos todos irmãos. Caridade não se cobra. Uma instituição religiosa séria não exige pagamento praticado. Nem traz para si, né, os louros, sem caso de uma melhora, de um assistido. Mas Deus é o merecimento daquele assistido. Nunca se traz para o médium, para
alguém deu os louros da cura. É sempre Deus e o merecimento daquela pessoa que recebeu o auxílio, né? Foi isso que Jesus nos ensinou. O exemplo do bom samaritano é perfeito em qualquer circunstância. A parábola do bom samaritano, que estende a mão sem saber quem é, sem saber a condição. Porque na parábola do bom samaritano, eu adoro essa parábola, porque ela diz, um homem está caído à beira da estrada. E o homem não tem cor, não tem religião, não tem nada que se diz o que é aquele homem. Se aquele homem está bem vestido, se está mal vestido. É um homem, é um ser humano. A parábola é fantástica, né? E passa o sacerdote, passa o levita, e passa o samaritano, que era malquisto por todos, mas é aquele que auxilia, aquele que estende a mão. E é isso que a doutrina espírita faz, estende a mão. O Consolador prometido, né? O samaritano, deve procurar ser bons samaritanos. A Casa do Caminho, né, que foi o primeiro local que se assemelha a uma casa espírita hoje, fundada por Pedro, né, na casa de sua sogra. Se nós lemos, Paulo Estevão, que eu sempre cito, está lá, né, que recebia os enfermos, inclusive leprosos, aqueles que eram expulsos dos lares pelas famílias, né. É o exemplo de caridade que vem desde os tempos remotos, logo depois que Jesus retornou ao mundo espiritual. A doutrina espírita possui os ícones. Nós temos nossos ícones, tais como o Chico Xavier, né? O Divaldo Franco, o Raul Teixeira, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Marlene Nobre, né? Edgar Armond, e muitos outros, que eu vou citar o nome aqui, nossa, eu passo horas, né? Mas não possui um líder tal como um papa, bispo, etc. Mas não possui um líder tal como papa, bispo, etc., como em outras religiões. Seria o ensinamento de Jesus, né? Que fora da caridade não há salvação. Não existe uma roupa específica, não existe paramentos, não existem velas, nem imagens, nem vestes específicas também, tá, como os ternos, nem roupas de cor específica. Mas sim se deve vestir convenientemente e com respeito, como se deve respeitar uma casa de Deus. Existem associações espíritas, sim, tem associações, mas cada casa espírita pode trabalhar a seu modo. Existe sim a padronização dos passos que foi necessária, que foi Edgar Armond que fez esse trabalho, para que os passes fossem aplicados da mesma forma, porque o assistido pode imaginar que aquele passe está melhor do que o outro está recebendo. Mas que também já está sendo diminuído, principalmente agora nesse momento, aqui, né, nesse momento de pandemia, agora as casas espíritas não estão funcionando, né, novamente, reabriram, né, e estão fechadas novamente por causa da aceleração dos casos de pandemia, mas o passe agora está sendo um passe coletivo, está sendo mais um passe individual nas casas. Talvez continue dessa forma após, né, Deus permitir, né, todos estarem vacinados e podemos voltar ao atendimento normal nas instituições. Mas a veste principal que você deve utilizar em reuniões, em qualquer reunião, e as reuniões em nome de Deus, é a veste do amor, da caridade e da humildade. Eu sempre gosto de frisar isso. Nós espíritos dizemos que o espiritismo é o Consolador prometido, né? Mas podemos ter a certeza que outras denominações religiosas também o fazem, né? Mas a doutrina espírita realmente consola, porque explica e prova através de fatos comprovados as razões dos fatos que surgem em nossa caminhada. O maior pagamento que podemos receber em um trabalho voluntário é a recuperação das pessoas que ali adentro. Recuperação não apenas física que acontece, mas principalmente a fé, aquele sorriso que estava perdido, aquela esperança que já não existia mais, né? Eu sempre conto um caso, eu já contei, não sei se já ouviram, com que eu comecei a trabalhar
na doutrina espírita, no Centro Espírita Irmão X, eu trabalhava na recepção no salão de um passe chamado CH, que é choque anímico, e eu lá que ele estava muito para baixo, ele fez um tratamento longo, todas as semanas ele chegava, esse assistido, e eu dava boa noite para ele, a gente fura o papelzinho, marcando a quantidade de passes, e ele não me respondia. Por umas 4 ou 5 semanas eu dava boa noite, ele de cabeça baixa, sentava na cadeira. Até que um belo dia, uma da semana, ele chegou, eram as quartas à noite, ele chegou e ele me disse boa noite, já com a cabeça erguida, já bem. Eu não me esqueço nunca disso. Foi lá que eu comecei a trabalhar de voluntário na Casa Espírita. Eu não esqueço disso, eu trago isso comigo sempre. Não vamos julgar quando a pessoa está cabisbaixa, pensando que a pessoa às vezes está fazendo pouco da gente. Não, nós não sabemos o problema das pessoas, independente de estar na Casa Espírita ou em qualquer lugar que nós estivermos. Muitas vezes não damos um bom dia e a pessoa não responde. Às vezes a pessoa sequer ouviu o que nós dissemos para ela, porque não sabemos o que aquela pessoa está passando. E esse momento que estamos passando, isso pode acontecer muito, porque muitas pessoas estão, às vezes, com um ente querido entubado no hospital, muitas vezes está desempregado, muitas vezes está com dificuldade nos lares, às vezes não tem sequer um alimento para dar para os filhos. Às vezes nós cumprimentamos a pessoa não nos ouve, e nós pensamos que a pessoa está fazendo pouco de nós. Mas às vezes nós não sabemos o que aquela pessoa está passando naquele momento. Então vamos pensar nisso. Quando acontecer um fato desse, eu trago isso comigo. Pensemos, nossa, eu cumprimentei, a pessoa sequer me deu atenção. Muitas vezes a pessoa não está ali, por causa dos problemas que está vivenciando. Pensemos nisso, né? A doutrina espírita semeia sempre a fé no futuro. Mas não o futuro material, né, como algumas doutrinas semeiam, mas o futuro espiritual. Futuro esse que irá depender de nossas atitudes, né, diante das ocorrências que surgirem no nosso caminho. E a doutrina espírita é clara, nada é por acaso. Tudo que acontece em nossas vidas, sejam fatos positivos ou negativos, podemos ter a certeza que a criação é apenas nossa. Se fatos positivos surgem, é porque semeamos bem. Se fatos negativos surgem, é sinal que semeamos mal. Quando passamos a aceitar a reencarnação, aceitando que somos herdeiros de nós mesmos, não seremos mais revoltados com fatos negativos que possam surgir em nosso caminho. De atitudes de pais, de avós ou de antepassados ou qualquer outra pessoa. Tudo que surgir no nosso caminho ou de cada ser humano jamais será reflexo de atitudes de nossos antepassados, pais e avós. Cada espírito é uma individualidade, cada qual é responsável por seus atos, praticados ao longo das encarnações. Somos herdeiros de nós mesmos. O esquecimento do passado é algo que muitos não conseguem compreender, porque querem saber o porquê. E a doutrina espírita é clara nisso e explica para nós o porquê. E que não é justo sofrer sem saber a razão, né? Por que eu sofro, né? Não podemos falar, né, sobre a doutrina sem falar a respeito dos médios também. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse de sofrer sem não saber a razão, sem saber a razão. Porque nós podemos estar reencarnados num núcleo familiar onde o pai pode ter tirado a vida de um filho numa vida anterior. Ou ao contrário, ou uma esposa pode ter, que hoje é esposa daquela pessoa, pode ser que ela tenha tirado a sua vida numa ocasião anterior. Será que teria confiança? Esse marido, sabendo que essa esposa tirou sua vida uma vida anterior, ele teria a tranquilidade de estar ao lado dela, de se alimentar da comida que ela faz? Então, por isso, o esquecimento é necessário. Deus sabe de todas as coisas. Aí eu não me lembro. Maravilha.
É muito bom que nós nos lembremos, porque nós não sabemos o que nós fomos e o que nós fizemos em encarnações anteriores, né? Não podemos deixar de falar, como eu disse, né, sobre os médios, e a mediunidade é algo muito importante na nossa doutrina, que nós dependemos dos médios de psicofonia, que nos passam as informações, que são as vozes dos espíritos, né? E essa mediunidade nunca foi privilégio apenas da doutrina espírita. A mediunidade existe desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? E não é privilégio nosso. A mediunidade deve ser responsável, deixando claro que nem todo médium é espírita. Todos são médios, todos somos médicos. E tem uma palestra minha que eu fiz, né, e que fala sobre isso. Todos somos médios, sim, todos somos médios. Todos nós temos uma comunicação com o mundo espiritual, mas não é ostensivo como a dos médios que trabalham nas instituições espíritas. Eles são aqueles que traduzem o que os espíritos querem dizer para nós. São os porta-vozes dos espíritos, né? Mas, infelizmente, muitos abusam de seus dons mediúnicos para explorar, para enganar e para cometer vários tipos de abusos, como infelizmente nós presenciamos, né? E nós ficamos sabendo. A mediunidade, ela existe desde sempre. E o contato entre o mundo visível e o mundo invisível sempre existiu. A codificação foi a mesma coisa que aconteceu, porque esclareceu e esclarece. Ficou provado de vez que esse contato entre os dois mundos, entre o mundo físico e o espiritual, existe, mas foi feito de uma forma correta, de uma forma estudada, né? Que o nosso Allan Kardec conseguiu apresentar isso para nós de uma forma muito correta, que nos esclareceu, e até hoje, né, nós temos esse legado que ele nos deixou, né? Com regras, né? O respeito aos irmãos que estão desencarnados, sequer sabe de sua situação. É assim que nós trabalhamos nas instituições espíritas, né? Respeitando os nossos irmãos, que a grande maioria não sabe que já retornaram ao mundo espiritual, que não possuem mais um corpo. As casas espíritas são um portal para que esses irmãos sejam encaminhados ao mundo espiritual. E grande maioria podem ter a certeza, eles não sabem que já desencarnaram, que não possuem mais um corpo, porque é muito sutil a diferença entre a vida e a morte. Sem estar vivo ou estar morto, fisicamente falando, é claro, porque o espírito é imortal, o espírito não morre jamais, né? E apesar das casas espíritas não estarem funcionando, nosso trabalho não pode parar, porque nós devemos, na medida do possível, sermos consoladores. Tudo que Deus permite que se tenha no universo possui suas formas de uso, a útil e a inútil, para o bem ou para o mal. Pode-se utilizar uma boa ação ou não. E nós estamos procurando fazer o bom uso, que é a internet, que nós estamos fazendo agora. E que eu iniciei fazendo as lives desde março do ano passado, graças a Deus, né? E tenho conseguido, né, atingir algumas pessoas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é sempre importante esse nosso trabalho de consolar e de introjetar a fé no coração das pessoas. Não vamos desistir, né? Deixar de realizar o nosso trabalho de divulgação da nossa doutrina. Mas muito mais que isso, o trabalho mais importante que devemos exercer é o consolo aos sofredores. Este é o momento dos mais difíceis da nossa geração, a nível coletivo. Não são mais dramas individuais, não, mas coletivos. É um momento que nossa fé está sendo colocada à prova, como nunca na nossa geração. Não vamos deixar que a nossa fé se abale. É um momento de positividade, mas não aquela positividade irresponsável, como infelizmente nós temos visto. De festas, de reuniões, de que nós temos presenciado, infelizmente. Isso é ser positivo, não vai acontecer nada comigo, mas é uma positividade irresponsável. Vamos nos cuidar, não vamos ser suicidas inconscientes, colocando nossa vida e a vida dos que nos cercam em risco. É isso que Deus espera de nós. Só a doutrina espírita consegue explicar de forma coerente as causas das nossas aflições.
tanto como individualidades, né? Tanto como humanidade, porque hoje é a humanidade que está sendo atingida. Não importa onde é que esteja, não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa. Todos estão sendo atingidos, todos. Estamos reencarnados em um planeta de expiação e provas. Todos nós, sem exceção, reencarnados aqui, temos algo a resgatar, podemos ter a certeza disso. Seja de uma forma mais branda ou mais grave, dependendo do que nós praticamos em situações anteriores, em vidas anteriores. Mas todos nós possuímos débitos a resgatar. Podemos ter a certeza disso. E este é um momento crucial de entendermos, nos rendermos a Deus e aos seus desígnios. A revolta, né, e palavras como maldição não são apropriadas. Irão apenas fazer com que adquiramos mais débitos para essa e para encarnações futuras. O que nós imaginamos ser maldição pode ser uma bênção para quem que sofre. Desculpa, teve uma pequena linha aqui na internet. Então eu vou repetir. O que nós imaginamos ser maldição pode ser uma bênção, né, para quem sofre permanecendo aqui, ou para aqueles que sofrem o retorno ao mundo espiritual. Porque muitas vezes pode ser que aquele retorno ao mundo espiritual pode ser o cumprimento de uma prova escolhida por aquele espírito que desencarna naquela condição. Nós não sabemos, não falamos ali atrás que nós não sabemos dos nossos compromissos, e uma prova também para os que ainda permanecem aqui, porque os que permanecem aqui não sabem das provas que se comprometeu no mundo espiritual. Por isso não podemos maldizer, não devemos maldizer. Bênção e maldição. Fiz essa palestra também outro dia, né? Nós não sabemos o nosso passado espiritual. O que a doutrina nos ensina é que devemos ser resignados sempre. Resignação sempre. Mas não confundir resignação com a desistência da luta. Sejamos resignados apenas quando fizermos tudo o que era possível e não conseguimos nos livrar daquela dificuldade. Desistir, jamais. Não vamos jamais desistir. Nos resignar sempre, isso sim. A doutrina espírita nos mostra que Deus não privilegia ninguém. Este é o principal consolo que nos oferece. Só a humildade, reconhecer que somos espíritos de milhões de anos, que erramos e acertamos ao longo dessa nossa trajetória, como espírito imortal, é que nos anima a seguir em frente. Nos auxiliará no enfrentamento dessas dificuldades de hoje e das dificuldades que com certeza surgirão na nossa caminhada, como espíritos imortais. Essas dificuldades sempre estarão no nosso caminho, mas se nós formos fortes na nossa fé e resignados e humildes de coração, nós sempre conseguiremos vencer essas dificuldades. Jesus é o nosso maior exemplo. Consolou o ladrão que estava ao seu lado, sendo crucificado. Olha só, ele morrendo, sofrendo e consolando alguém. Consola sua mãe, dizendo a ela, né, que teu filho é João, esta é tua mãe, preocupado com a mãe, que ele estava indo embora, colocando alguém ao seu lado, que ela pudesse chamar de filho, e consolando uma mãe. Né? A principal mensagem da doutrina é: a morte não existe. Ninguém consolou a tantos como o nosso Chico, através de suas cartas, né? Através das mensagens dos filhos, né? As mães de Chico Xavier, um livro que acabou se tornando um filme. Né? Chico consolou a tantas pessoas, tanto os espíritos que estavam no mundo espiritual, como os espíritos aqui encarnados, seus parentes, né? Explicando as razões, né? Explicando as razões dos fatos ocorridos, provando a sequência da vida após a morte, consolando as mães desesperadas que, após o recebimento das mensagens, se tranquilizavam. Procuremos ser como Chico, procuremos levar sempre uma palavra de consolo aos que sofrem. Né? Vamos procurar fazer o melhor que nós pudermos. O momento é grave, mas não
percamos a fé. Este é o momento que todos nós, trabalhadores da causa espírita, devemos arregaçar as mangas e colocar o amor em ação. Não nos esqueçamos, Deus está sempre no comando de tudo. Sejamos consoladores, para quando formos nós, os desconsolados, encontrarmos alguém que enxugue nossas lágrimas. Porque a doutrina nos esclarece e ensina. Tudo que semearmos, nós comeremos. Consolemos para que no momento das aflições, nós possamos também ser consolados. Tenhamos calma e paciência. Para encerrar, a dor é uma bênção que Deus deu. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Muita paz a todos. Obrigado, Fraternidade Irmão Clarencio, pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado a todos pela presença. Um beijo no coração de cada um. Vejo que tem amigos aqui, né, inclusive do Irmão X, né, eu estou vendo aqui, a Vilma Maciel, minhas amigas, né, a Olga Queiroga, minha amiga, bastante pessoas conhecidas aqui. Obrigado, Rodolfo Gentil também. Muito obrigado a todos pela presença e em breve, talvez no próximo mês, vamos ver como vai ser, retornaremos, faremos, se Deus permitir, mais uma apresentação, mais uma live, mais um momento de reflexão que o Evangelho nos oferece. E que no próximo encontro, a situação esteja mais amena. Que tantas pessoas estejam necessitando mais de tanto consolo, porque vai ter diminuído o número de desencarnes, e que o planeta estará mais equilibrado, mais tranquilo, com menos os irmãos de caminhada. Convido a todos para fechar os olhos, para que nós possamos encerrar a nossa live. Agradeço a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, a oportunidade que nos foi oferecida. Eu agradeço especialmente, né, Fraternidade Irmão Clarencio, me convidou e que me deram a oportunidade de trabalhar, como sempre me ofereceram, né, na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus. Vibrando por todos os enfermos do nosso país, do nosso planeta. Vibrando por todos os necessitados. Vibrando por aqueles que estão sem seus empregos nesse momento. Vibrando por aqueles que estão em dificuldades, inclusive, de se alimentar. Vibrando pelos dirigentes dos países, das cidades, dos estados, que estendam a mão aos que estão necessitados de tudo, necessitando de auxílio, necessitando de alimento material. E que o plano espiritual maior forneça o alimento espiritual, para que não desanime, para que não percam a fé em Deus e em Jesus, tendo a certeza de que, no momento oportuno, tudo se resolverá e todos nós conseguiremos seguir em frente nesse planeta. Que todos que estão retornando ao mundo espiritual recebam a espiritualidade. E os que estão ficando, que estão permanecendo tristes, chorosos, sejam consolados pelo mundo espiritual também. Porque o sofrimento é muito grande para quem fica, às vezes até maior para aqueles que estão retornando. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos. Cubra com o manto sagrado o nosso país e o nosso planeta. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, uma boa noite e que nós possamos ter um final de semana tranquilo. Amanhã é sexta-feira santa e no domingo se comemora a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. A Páscoa, que nós possamos, no momento do nosso almoço de Páscoa, reservar um minuto, que seja para agradecer a Deus, para louvar a Deus, não nos esquecendo do principal nessas datas, porque infelizmente muitos se esquecem do real sentido da Páscoa. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer ter da companhia de todos vocês. Um beijo no coração de cada um.